Bem, vamos agora colocar um inimigo que vai ficar fazendo uma patrulha simples em algum espaço aqui da cena. E quando a gente tocar, ou se o inimigo tocar na gente, nós vamos ter um decremento de vida. O patrulhamento que nós vamos fazer vai ser de uma forma bem simples, uma vez que para fazer patrulhas ou caminhos mais precisos numa cena, considerando os obstáculos e tudo, é muito difícil a gente fazer através de script assim pré-definido. A gente vai ter que usar, na verdade, uma máquina de estados para fazer a navegação e tudo mais, e a gente vai usar esse componente de navigation. Mas por enquanto vamos fazer uma patrulha, um inimigo que vai ficar andando para cá, para cima e para baixo, para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro. A gente vai criar uma variável se a gente vai querer que esse inimigo, dizendo qual a direção que a gente quer que esse inimigo ande. Para evitar que o nosso inimigo fique batendo nas paredes o tempo todo aí, já que a gente fez um cenário pequeno, eu vou vir aqui no tilemap e vou desabilitar o collider. Eu não vou tirar, mas simplesmente desabilitei. Assim a gente pode, tanto nós como o inimigo, andar. Esta areazinha aqui de danos, vamos também tirar aqui para a gente poder fazer o inimigo andar mais ou menos nessa região aqui. Bem, então vamos criar um novo script chamado... não, antes de criar script, vamos colocar aqui um sprite, e esse aqui é o inimigo. Esse esquema de ordenação de rendering tá chato, peraí. Aqui, vamos diminuir um pouquinho o tamanho dele, vamos deixar ele mais ou menos do tamanho do player, vamos colocar por aqui. Bem, da mesma forma que nós fizemos com o player, nós vamos ter que colocar para o nosso inimigo ser um rigid body. Lembrem que para o rigid body, para ele não sair caindo por aí, a gente tem que colocar gravidade zero. E nós vamos também congelar a rotação, não vamos fazer com que efeitos de colisão afetem a rotação do inimigo. Feito isso, vamos criar um novo script chamado enemy e vamos abrir. Bom, a ideia desse script é basicamente a gente fazer ele andar de um lado, depois anda para o outro, anda para um lado e anda para o outro. Quanto que ele vai andar de um lado para o outro, a gente poderia colocar em distância ou a gente também pode colocar por tempo. Vamos, seguindo aqui esse tutorial, vamos colocar por tempo, mas fica um exercício para colocar por distância, onde a gente poderia colocar checkpoints, como eu vou explicar depois. Bem, uma das variáveis que nós vamos colocar pública vai ser velocidade, e vamos colocar aqui um valor inicial de velocidade. Como é público, nós podemos depois mudar isso. Vamos colocar também, vamos criar aqui a variável rigidBody2D, como fizemos também no player, para a gente poder fazer a movimentação dele. Na função de start, vamos buscar o componente rigidBody. E finalmente aqui no update, vamos escrever para ele fazer todo o incremento de posição em x. Criamos o vetor posição 2D, onde a gente guarda temporariamente a posição dele naquele instante. Depois, na posição, a gente incrementa um valor usando velocidade. E, finalmente, a gente move o rigid body para essa nova posição aí. Lembrando que a gente está usando esse move position e o position em função de estarmos usando o rigid body. Isso é muito importante porque desse jeito o meu inimigo pode ter física. E se nós dermos agora um play aqui, nosso inimigo deve andar para sempre numa única direção. Perfeito? E vai, inclusive, ter uma colisão com a gente aí, que vai ter que ser tratada daqui a pouco. Bom, agora vamos fazer o nosso personagem ficar indo para um lado e para o outro. Nessa altura do campeonato, acho que todo mundo tem como implementar isso aí, mas vamos
Vou fazer uma implementação aqui, mas cada um pode ficar livre também para fazer o seu. Eu vou fazer um timer. Esse timer eu vou começar com, vou estipular um valor de 0,5 segundos. Na verdade, vamos colocar igual aqui também, 0,5 segundos. E essa variável direção que vai dizer, quando for positivo, vai para um lado, quando for negativo, nós vamos multiplicar uma coordenada e, portanto, ele vai para o outro lado. Então, a nossa ideia é que nós vamos agora criar um cronômetro e cada vez que esse cronômetro atingir o valor de change time, a gente inverte a direção. Então, aqui no update, vamos fazer o seguinte: em cada frame, a gente decrementa do timer o delta time, que é o tempo transcorrido nesse game loop, nesse frame. E aí nós vamos testar se timer chegou a zero. Significa que o tempo dele andar numa direção acabou. Se acabou, nós vamos dizer que a direção passa a ser agora o valor invertido, menos direction. E aí nós temos que inicializar, zerar o nosso cronômetro de novo, passando o valor de origem de change time para o timer. Ok, a única coisa que falta agora, então, é a gente multiplicar a direção pela qual ele anda por direction. Portanto, se a direção for positiva, ele vai para um lado, se a direção tiver um valor negativo, ele vai para o outro. E vai ficar nesse loop, dado pelo tempo aqui de, neste caso, 0,5, embora o change time é público, então, se a gente quiser aumentar esse tempo de mudança, a gente faz pelo editor. Então, vamos ver aqui. E lá vai ele, fica andando de um lado para o outro. Talvez esse tempo seja pequeno, então a gente pode, de repente, colocar 2. E agora ele fica patrulhando por mais tempo. E para a gente acabar agora esse movimento dele, vamos colocar uma opção booleana que ele pode andar na vertical ou na horizontal. E aí nós vamos testar aqui se ele estiver andando na vertical, nós vamos incrementar em x, se for na horizontal, ele vai incrementar em y. Então, rapidamente, vamos testar se vertical for verdade. Então, a gente vai andar em y, na verdade. Então, como ele é em y, nós vamos trocar esse aqui, o y, certo? Caso contrário, else, nós vamos fazer o que a gente já está fazendo aqui. Então, agora veja que apareceu esse itemzinho booleano, a gente colocou ele como público. Então, se a gente der play, ele vai andar na horizontal, porque o vertical está marcado aqui como falso. Mas se a gente marcar aqui, ele passa a andar em outra direção. Veja que eu posso ter vários inimigos e ir colocando cada um de um jeito. Para isso, eu posso transformar o meu inimigo num prefab, como a gente já tinha feito. E agora, eu posso vir e colocar um outro inimigo aqui. E esse, por exemplo, anda no sentido contrário, no sentido vertical, enquanto o outro no horizontal. E claro que cada um deles pode ter valores diferentes de velocidade e tudo mais. Bem, para completar, nós vamos fazer com que o inimigo retire minha saúde, quando eu bater nele, me tire uma vida. Então vamos ver aqui que na verdade a gente ainda não colocou o box o collider. Então vamos vir aqui no inimigo e aplicar nele um box collider. Agora, detalhe, se eu aplicar aqui trigger, ele não vai ter mais a colisão de física e tudo mais. Então, não vai bater nas coisas. Então a gente vai deixar ele como um objeto de colisão mesmo. E agora, nós não vamos mais usar a função onTriggerEnter, mas vamos usar uma outra função. Então, agora, nós vamos usar essa outra função, onCollisionEnter, ao invés do onTriggerEnter, como a gente usou no caso do dano, que está aqui.
nós só vamos ter uma pequena diferença, que o argumento de entrada aqui no Collision Enter, ele é um Collision 2D, é uma estrutura diferente do Collider 2D. Isso acontece com os triggers, a gente coloca Collider 2D que vai buscar diretamente uma lista da colisão. Aqui a gente vai de ponto de colisão, inclusive aqui a gente vai ter que colocar, ele vai retornar para a gente um Game Object, isso vai nos trazer uma ligeira diferença aqui no código. Então, a princípio, nós vamos colocar tal qual estava aqui nesse outro, igualzinho, certo? Mas nós vamos ver que esse order, que agora ele na verdade vai me retornar um Game Object, e esse Game Object não tem diretamente essa função. Então aqui nós vamos ter que colocar pegar o order, o Game Object do order, que na verdade é uma estrutura que carrega o Game Object, mas com outras coisas também, e aí sim a gente vai poder acessar o Get Component. E o resto a gente manteve mais ou menos igual. Vou alterar aqui só para colocar player, só para diferenciar, dizendo na verdade que eu quero fazer esses danos para o player, depois a gente pode identificar o player, e eventualmente não tem nada que fazer com outros tipos de objetos, de Game Objects. E bom, acho que é isso. Vamos ver, vamos salvar esse aqui. E agora vamos dar um play. Vamos selecionar o Ruby aqui, para a gente poder ver nele. Vamos andando em direção, preste atenção no Health. Está valendo 5. Eu toquei nele, 4. Aproveitando que estamos aqui, vamos mostrar um pequeno detalhe no script do inimigo, seguindo também o tutorial do Ruby, onde a gente vai fazer uma alteração no update. No Unity é possível usar o update, que é uma função chamada para em cada game loop, mas nós vamos ter também uma outra função, vamos fechar esse update aqui, chamada Fixed Update. A função Fixed Update, e as duas podem coexistir, só que a função Fixed Update vai ser chamada a uma taxa fixa dado um determinado tempo que a gente define aqui no Unity, em Preference, perdão, não em Preference, mas aqui em Project Settings, a gente vem em Time, e aqui tem um Fixed Time Step, que neste caso está 0.02. Significa que a cada 0.02, portanto 50 vezes por segundo, vai ser chamada a função Fixed Update. E ela me dá uma chamada assim, com um tempo pré-estabelecido. Assim, não preciso mais, não tem mais esse problema de indefinição de quanto em quantos frames, de quanto tempo está passando de um frame para o outro, no caso do Fixed. Então agora nós temos essa chamada, e na verdade a gente poderia até tirar esse time delta time daqui. A única coisa é que o tempo a gente vai ter que calcular de novo, a velocidade passa a ser, a gente tem um valor fixo de quantas vezes o fixed update é executado, então a gente vai ter que fazer essa velocidade é quanto ele anda agora em um frame, então certamente vai ter que ser um valor bem menor. Vamos deixar assim, porque a gente acaba escalando também, embora a gente vai ver que o resultado vai ser um pouco diferente em termos de quanto ele anda. Bem, então agora a gente salva isso aqui, e certamente nosso Ruby, nosso inimigo vai ficar andando. Vocês viram até que andou bem mais do que no outro, e se a gente vier aqui em vertical, ele fica desse jeito aí. Na verdade, como a gente fez um monte de coisa aqui, vamos apagar aquele prefab que a gente tinha aqui e gerar um novo prefab com esse inimigo, porque aquele não tinha colar, ele não tinha nada. Esse aqui já está completinho. Pronto, agora a gente pode inclusive sair botando inimigos por aí, né? E dificultar a vida do nosso player.